continuar falando daquilo que a gente só ouve falar. É a terceira via. Mais um nome para essa terceira via é um nome que surgiu depois, né? Mas é um nome que aparentemente vem por aí, porque a informação é de que o MDB, velho de guerra, vai utilizar as inserções partidárias a partir agora de março para apresentar a senadora Simone Tebet como pré-candidata à presidência da República pelo MDB. A parlamentar vai criticar, olha só, a gente acabou de falar disso aqui, né? Ela vai criticar gestões de Bolsonaro e de Lula no olho do eleitorado dos dois. Eu vou abrir aspas aqui. Fome, miséria, desemprego, comida muito cara, nossos problemas não vão ser resolvidos pelos políticos do passado, nem por quem não respeita as instituições e agride a democracia. É o que vai afirmar a parlamentar em uma das propagandas que já estaria pronta para ser veiculada aí em rádios e televisões. A senadora está entre os integrantes, como eu falei, aí postulante, né? Não é integrantes não, acho que é postulante, essa palavra é melhor. A terceira via, o partido, o MDB, diz que Simone Tebet precisa chegar a pelo menos 10% das intenções de votos até maio para manter uma candidatura viva. É isso que se avizinha por aí, professor Jorge Villa-Lobos. É isso aí, muito importante, porque ela apresenta desde a época já lá da CPI da Covid uma projeção nacional e com grande capacidade de unir ainda o MDB e o PSDB, pelo que se tem observado. Então a ideia de uma federação está aí a caminho, o prazo foi aumentado então para essas negociações e a Simone Tebet tem sim uma liderança que com certeza alcançará o 10% e com grande projeção aí. No entanto, há que considerar que o MDB tem sido um aliado aí de vários outros presidentes. E me parece que o presidenciável Lula, o candidato, ele já tem intensas discussões e a própria Simone Tebet, ela disse, nós vamos ter que converger lá na frente. Portanto, essa convergência se dará provavelmente com o presidente, o candidato do Partido dos Trabalhadores. Será, professor? Eu achei que existia uma convergência nos postulantes à terceira via, por exemplo, Dória, Moro, Tebet. Não existe essa possibilidade, professor? Não, Moro não vai. O Moro tem uma linha já, uma decisão de ser candidato, pré-candidato até o final. Essa é a discussão que ele já estabeleceu e a estratégia que ele estabeleceu. Ele não vai sair desse campo para se unir a Simone Tebet. Isso é muito, muito claro, porque há candidatos que saem para se juntar. Isso é uma coisa clássica da política brasileira. Há outros que saem para ir até o final. E quando vão até o final, eles vão manter uma cota de poder. E aqui, claro, estamos falando de um projeto do Moro, ou do grupo do Moro, de longo prazo. Não é uma eleição. É um projeto, e esse projeto se viu durante o trabalho da Lava Jato e na sequência no Ministério, quando foi ministro do Bolsonaro. Então, está se falando de um projeto e de um projeto nacional. Então, quem tem um projeto nacional não abre mão deles no meio da corrida para se juntar a outros. Não vai se perder nessa linha. Me parece que sim, Simone Tebet tem essa questão de sair para se juntar. E ela seria uma excelente candidata à presidência da República ou uma excelente candidata à vice-presidência da República. Ô, Neto, essa é a pauta aí. Neto, é o seguinte, eu quero perguntar para você exclusivamente a respeito do MDB. O MDB tem uma série na Netflix que fala, o nome é O Mecanismo. Muita gente já assistiu. E ela coloca o MDB como centro, epicentro, digamos assim, de várias coisas que acontecem na política brasileira. Entre elas, muita coisa de corrupção, certo? E aí, o MDB agora fez um facelift. Aprendi essa palavra ontem. Fez um facelift e mudou, rapaz. O MDB agora é partido que não tem mais nada a ver com essas coisas antigas. Ou eu estou errado,
ou é uma maquiagem que pode sair com a chuva? Você me lembrou daquele negócio, tô errado ou tô certo? Tô certo ou tô errado? Certo ou tô errado? Sabe quem falava isso? Quem? Senhorzinho Malta, filho. Olha aí, só. tá vendo? Aqui é cultura. É cultura. Vai, Neto. Paulo, eu acredito que quem faz o partido são os políticos que lá estão, né? Eu só queria falar uma coisinha. A Simone Tebet falou sobre a velha política, mas não estou desqualificando nem um pouco o currículo dela, mas ela foi assessora na Assembleia, consultora técnica jurídica na Assembleia Legislativa do Mato Grosso, em 97, diretora técnica de 97 a 2001. Ela foi deputada estadual, o pai dela foi senador, deputado, né? Esteve em mandatos até falecer em 2006. Ela foi prefeita, ela foi secretária de governo do Mato Grosso, vice-governadora e hoje ela é senadora. Isso que é uma pessoa que tem essa quantidade astronômica de mandatos, uma pessoa que mais conhece do jogo político do que a própria Simone Tebet. Então, falar em velha política, uma pessoa com a experiência dela, ela não deveria se posicionar dessa forma. A experiência é importante, então ela não pode se apresentar como uma pessoa que fala em inovação. Mas eu queria dizer o seguinte: a gente analisa os partidos, Paulo, mas muitas dessas condutas são passadas pano, digamos assim, pelos próprios dirigentes partidários. A gente sabe que é importante ter força dentro do Congresso Nacional para qualquer partido. Hoje, a própria legislação incentiva isso. Por quê? Porque o fundo eleitoral é distribuído de acordo com a quantidade de deputados que você tem. Então, para os partidos não importa muito quem é o deputado. Importa que ganhe, que a legenda seja propositiva e que venha mais dinheiro para o partido e para a eleição. Então, isso é um grande problema que a gente deveria repensar a longo prazo. A gente precisa começar a discutir pessoas e parar de discutir grupos. Porque quando a gente discute condutas de pessoas, condutas de parlamentares, e não a defesa como é feita hoje de grupos políticos, a gente começa a passar uma régua um pouquinho mais afiada na conduta de alguns parlamentares, como agiram assim na época da Operação Lava Jato, que gerou essa série na Netflix. Eu acho que a gente tem que passar a mesma régua para agentes políticos, para grupos políticos, para político eleito. Todo mundo que se coloca nessa situação, Neto, tem que estar sujeito ao escrutínio popular. As pessoas têm que falar sobre isso. É legalizado. O que eu estou querendo dizer, Paulo, é que é legalizado essa postura partidária em passar pano para condutas de políticos. Quando a gente tira o foco nos políticos e coloca nas pessoas, aí tem que ser uma mudança na própria legislação. A gente começa a olhar com outro olhar e uma outra dinâmica em relação ao processo eletivo. Quando você proíbe de um determinado político estar no mesmo grupo partidário pela conduta que ele teve anteriormente, pelas possíveis condenações, investigações, processos que o afetam, você coloca um outro olhar, uma outra perspectiva em relação ao processo eletivo. E aí a gente entra. O problema seria o MDB? Não. O problema são as pessoas que estão lá dentro. Eu não sei. Acho que tem uma coisa ali meio esquisita no MDB de nascença. Mas, Pamela Bussolini, o MDB... Renan Calheiros, né? MDB velho de guerra, né? MDB conhecido no Paraná por ser o partido do Roberto Requião, quase que eternamente, né? Agora ele foi colocado para fora. Mas o MDB tá limpinho nessa história para vir com toda essa, digamos assim, força... e colocar um candidato próprio. O MDB sempre ficou à margem, né? Nunca colocou candidato, sempre estava ali espreitando na coxia, digamos assim, se a gente tivesse... né? E agora vem querer protagonismo. Tem razão de ser? Então, fica até engraçado, né? Como o Luiz Neto falou, né? A Simone, que está há tantos anos na política, falar de velha política, né? O MDB, por exemplo, é um partido que a gente conhece porque ele está sempre ao lado do poder. E não interessa quem esteja ao lado do poder, né? Ele se adapta ao poder, né? Ele não é um partido que tem ali uma linha clara de um posicionamento ideológico, por exemplo. Não. Conforme quem está no poder, o MDB se molda ali aquela figura. Então, é interessante, né? Eles falarem de velha política, enfim. Agora, essa questão aí da terceira via é interessante, né? Tudo que a gente vê é que não existe uma união. A gente sempre comentou que a possibilidade de uma terceira via existir e prosperar seria no caso de uma união entre eles. Mas a gente está vendo aí que isso na verdade não existe, acho que não vai rolar, né? O João Dória tá aí, a Simone tá aí, né? O Moro,
enfim, Ciro, às vezes né? até o Acho que são Pacheco. São esses quatro principais nomes. Quem seriam de terceira via, na tua ideia, Pamela? Nossa, Ciro acho que 4 Moro, é muito, né? Ciro Moro, Tebet e Dória? E tem o Rodrigo Pacheco lá, né, Mas no não Senado. figu- Mas mas são, não figura- Tem são o figuras Leite que... também, né? O Eduardo Leite. Eduardo Leite, que parece que vai mudar de partido para conseguir também disputar essa tensão aí. Mas eu acho difícil. Eu acho que a Simone não pega preço, não. E eu Ainda acho mais que- depois da CPI. E a estratégia não tá errada? Vim pra bater em quem foi? Então não tem que ser Então, propositivo? Então, e ela, como o Luiz Neto bem lembrou, ela faz anos e anos que tá na política, fica até estranho, né? Por vezes ela tá do lado de uma pessoa, de outra. Então isso aí chega na hora da eleição, as cartas vêm à mesa e o povo vai ver isso, né? Sem falar na própria CPI. Eu acho assim, essa CPI da Covid, ela mostrou muito nesse jogo de interesses. Eu acho que a Simone, ela agradou ali aquele pessoal que gosta ali de assistir o Renan fazendo um show, né? Mais o pessoal da esquerda que é oposicionista, mas para ela conseguir aglutinar uma grande quantidade de pessoas para o nome dela ser realmente lembrado, eu acho que não, porque nós sabemos que, como o próprio Randolph falou aí, né? A CPI foi 6 meses comendo bacalhau do Omar, né? E no mais até o Tribunal de Haia deu as costas ali pro resultado daquele tempo todo e dinheiro todo gasto por nós brasileiros, né? Com aquela pataquada lá, que para mim é tipo uma campanha antecipada, né? O pessoal fez mais de palanque político do que estava realmente preocupado com o que acontece no país. Então eu acho que ela desgastou um pouco a imagem dela nessa CPI. Então eu discordo do professor Jorge, acho que não foi positivo, foi negativo. E eu acho que não decola não, viu, Paulo?